Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física da Escola Naval 2021. Eu vou fazer agora a questão número 14. A questão diz assim: observe a figura abaixo. Na figura acima, fora de escala, a água e o óleo estão em repouso e a pressão do gás é de 103 vezes 10 a terceira newton por metro quadrado. Ao abrir a válvula e liberar o gás para a atmosfera, o nível da água muda. Calcule o quanto o nível da água desce e assinale a opção correta. Dados: a relação entre as áreas, né, que A1 é igual a A2, que é igual a 2A3. H0, 0,25 metros, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, densidade da água 1.000 kg por metro cúbico, densidade do óleo 800 kg por metro cúbico, pressão atmosférica 100 vezes 10 a terceira newton por metro quadrado. Bom, vamos lá. A primeira situação que eu tenho que analisar é o seguinte. Repara só. Quando o sistema está em equilíbrio com a válvula fechada, o líquido, né, a água e o óleo vão ter a mesma pressão hidrostática. Então, pensa o seguinte, vamos supor que eu tenha a mesma superfície livre da água, eu vou levar em consideração a mesma superfície livre daqui. Então, olha o meu raciocínio. Quando a gente tem a pressão hidrostática, a mesma pressão que está agindo do lado de cá vai ter que estar agindo do lado de lá. Então, raciocina comigo. A pressão que está agindo aqui do lado de fora é a pressão da atmosfera, pois esse lado aqui está aberto para a atmosfera. Do lado de cá, a gente tem quem atuando nesse ponto livre aqui ou no ponto de encontro do óleo com o gás? Deixa eu mudar de cor para ficar mais fácil. Nesse lado aqui, eu tenho a pressão do gás, certo? Agora, note o seguinte. Entre a superfície da água e a superfície do óleo, o problema diz que essa distância vale D. Então, essa mesma distância eu tenho do lado de cá, certo? E esse cara é o H0. Bom, para que isso aqui permaneça em equilíbrio, né? Então, vamos botar assim, para o sistema permanecer em equilíbrio, eu posso dizer o seguinte, que as pressões que atuam na água são as mesmas ou iguais às pressões que estão atuando sobre o óleo. Então, veja bem, na água eu vou ter o quê? Pressão da água mais, olha a pressão atmosférica, porque ela está aberta para a atmosfera. Então, eu tenho a pressão da atmosfera. É igual a quem? A pressão do óleo, certo? Mais a pressão do gás, porque o gás está encerrado aqui dentro desse êmbolo, então ele está preso ali e tem uma pressão, certo? Agora pensa comigo. A pressão que está agindo aqui nessa superfície do líquido, né? Lembrando, né? Pressão não é igual a dGH. Qual é a altura livre aqui onde está atuando a pressão? No caso da água, vai ser o quê? H mais D. Mais a pressão atmosférica. É igual. Qual é a pressão do óleo? Né? Tem a diferença de altura aqui, então pressão vai ser o quê? dGH. Porque se a gente pegar essa altura aqui, ela é a mesma daqui. Então, em vez de H,
Essa altura aqui, ela vai ser quem? O D. Mais pressão do gás, certo? Então, agora, eu tenho como ir lá no problema e achar os dados. Porém, se você notar, o problema não está dando o valor dessa distância. E eu preciso dessa distância para calcular a pressão quando eu liberar o gás. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o quê? Determinar D. Então, vamos escrever aqui assim, ó. Eu vou botar do lado de cá. Dados. Eu vou pegar na ordem, tá? Qual é a densidade da água? A densidade da água, ele disse que é 1.000 quilos por metro cúbico. Então, 1.000 quilos por metro cúbico, eu vou botar assim, ó, 10⁻³ quilogramas por metro cúbico. A gravidade, a gente sabe que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, como ele também já disse, né? Agora, veja bem, a altura, ele também disse, não é? Ele disse que o H0 vale 0,25 metros. 0,25 metros. O D a gente não sabe, é o que a gente vai encontrar. A pressão da atmosfera, ele falou que vale 100 vezes 10⁻³, eu vou botar como 10⁵, certo? Newton por metro quadrado. Agora, a densidade do óleo, ele também disse, ó, 800 quilogramas por metro cúbico. A gravidade é 10, a distância D a gente não sabe. E agora, por último, a pressão do gás. A pressão do gás ele deu aqui, ó, 103 vezes 10⁻³. Então, 103 vezes 10⁻³ Newton por metro quadrado. Então, agora, quando eu substituir todos esses valores que o problema deu na nossa equação, eu vou saber qual vai ser a altura, a distância D que está mantendo todo esse sistema em equilíbrio hidrostático. Então, vai ficar assim, ó. Em vez de eu escrever aqui, vai ficar apertado, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Então, vou descer só um pouquinho aqui, já colocando os dados de acordo com a sequência aqui. Densidade da água vai ser 10⁻³ vezes a gravidade, que é 10, vezes H menos D. Eu vou botar assim, ó, 0,25 menos D, mais D, né? Mais a pressão atmosférica, que é 10⁵, é igual a 800 vezes 10 vezes D, mais a pressão do gás, que é 103 vezes 10⁻³. Se a gente notar, eu posso fazer a simplificação, porque todos os termos têm 10⁻³, ó. 10⁻³, 10⁻³ 10⁻³ e 10⁻³. Então, vai ficar 10 vezes 0,25, vai ser 2,5 mais 10D. Aqui vai ficar mais 100, porque 10 ao quadrado eu vou botar como 100. É igual a 8D mais 103, certo? Então, fazendo essas contas aí, eu chego à conclusão que 10 menos 8, 2D, é igual a 103 menos 102,5. Ou seja, D é igual a 0,5 divididos por 2, que vai dar 0,25 metros. Ou seja, o D e o H têm a mesma distância, né? Agora, olha só, a situação agora vai mudar, porque o que vai acontecer? Eu vou liberar o gás desse recipiente, né? E aqui dentro, como o gás vai vazar, né? A pressão vai diminuir para a pressão atmosférica, que é menor,
e o líquido vai subir, né? Então, eu vou pegar essa figura aqui e vou escrever ela ali embaixo para a gente analisar a segunda parte do experimento. Então, o que vai acontecer? Quando a gente abrir a válvula, né, sem a válvula aqui, o gás vai escapar, certo? Esse gás vai escapar. E aqui dentro, eu passo a ter a pressão da atmosfera. Quando eu liberei o gás e diminuí a pressão aqui, o que aconteceu? A água, o óleo, ele subiu um pouco aqui, não é? E por consequência, a água que estava aqui, ela também foi empurrada um pouco para baixo pela pressão da atmosfera. E por consequência, aqui também subiu um pouquinho, não é? Então, eu posso dizer o seguinte, que quando aconteceu essa situação, a nova pressão hidrostática, ela teve uma diferença. Ela era nesse sentido aqui, certo? E agora ela está exatamente nesse sentido aqui, ó, onde a gente pode dizer que houve uma diferença ali. E aí eu posso escrever o seguinte, se ela desceu uma altura x, aqui ela subiu uma altura x, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, que como ela subiu essa altura, esse pedacinho aqui, ele passou a ser d menos x. E esse pedaço aqui, né, que era h, ele passou também a ser o quê? H menos x. Porém, do lado de cá, a distância não era a mesma, não era d, ela também passou a ser o quê? D menos x. Porque se mudou aqui também, certo? E aí eu vou ter uma nova altura do óleo. Então, para eu manter a mesma pressão hidrostática, eu tenho que lembrar o seguinte, que o volume da água deslocada, né, é o mesmo volume do óleo deslocado. Certo? E aí eu posso lembrar o seguinte, quando a gente fala em volume, volume não é igual a área da base vezes a altura? Então, aqui eu vou ter o quê? A área da base da água vezes a altura que ela subiu, que ela deslocou, vamos botar assim, que é igual à área do óleo vezes a altura que ela variou, que é a altura do óleo. Aqui é a altura da água, a altura do óleo. Pela figura, né, aqui é A2. E a relação que o problema disse que A2 é igual a 2A3. Então, aqui vai ficar assim, 2A3 vezes. O óleo não teve uma variação de x na sua coluna? O óleo não, a água? Então, aqui é x. E o que aconteceu com o óleo? O óleo ele tem uma área A3 e ele também deslocou uma distância o quê? H, né? Porque ele teve uma nova altura aqui, ó. Eu vou botar até um H diferente, para não confundir. Se a gente cortar os A's, a gente sabe que 2x é igual a H. Né? Então, essa é a nova relação que eu vou ter entre as alturas. Aí, pela figura aqui, para a gente manter a pressão hidrostática estável de novo, ou, se a gente puder escrever, o novo equilíbrio
hidrostático, ele vai acontecer o quê? Que a pressão da água mais a pressão da atmosfera, né? Porque eles vão ter que equilibrar, vai ser igual à pressão do óleo, só que agora é a pressão de quem? Da atmosfera, porque esse êmbolo aqui foi aberto, então ele está livre, certo? Como a pressão da atmosfera está dos dois lados, eu posso simplificar, ou seja, a pressão da água vai ser igual à pressão do óleo. E aí, o que eu vou ter? dGH da água é igual a dGH do óleo, não é? Pelos dados, vamos pegar aqui novamente, eu vou botar aqui dados, para a gente não precisar subir e descer toda hora. Qual é a densidade da água? A densidade da água, a gente sabe que é 10 a terceira. Então, beleza. Então, 10 a terceira, certo? É quilogramas por metro cúbico. A gravidade, vou na ordem, tá? A gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E qual é a altura da água? A bola. A altura da água, a gente sabe que vai ser a altura inicial mais o D mais o 2x, que na verdade foi isso tudo aqui, né? Vai ser o quê? H0 mais D menos 2x, porque ela mudou dos dois lados do êmbolo, certo? Então, aqui vai ficar o quê? H0 mais D menos 2x. Qual vai ser a altura da água? A gente não sabe qual é o H0 e qual é o D. A gente calculou, ó, que o D vale 0,25 e o H0, 0,25. Então, eu posso escrever o seguinte, que a altura da água vai ser o quê? 0,5 menos 2x. Já para adiantar, eu vou colocar isso de uma vez, tá? Agora, qual é a densidade do óleo? A densidade do óleo, o problema disse que é o quê? 800 quilos por metro cúbico. Então, é 800 quilos por metro cúbico. E qual é a altura do óleo? A bola. A altura do óleo vai ser o quê? A gente descobriu aqui, ó, que é D mais X, né? Apesar de eu ter escrito aqui menos, mas eu falei mais. D mais X, certo? Então, eu sei que a altura do óleo vai ser o quê? D mais X. Como D vale 0,25, a altura do óleo vale 0,25 mais X. Então, agora é só substituir os valores. Então, vai ficar assim, ó, densidade da água é 10 a terceira, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura da água, ó, 0,5 menos 2x. É igual, densidade do óleo é 800, a gravidade, que é 10, e ali 0,25 mais x, beleza? Então, vamos lá, ó. Vou tirar 10 a terceira daqui com esses 3 zeros. Então, vai ficar 10 vezes 0,5, 5 menos 20x, é igual a 8 vezes 0,5, 2 mais 8x, beleza? Trocando o 2 com o 20 de lugar, vai ficar assim, 3 é igual a 28x, então x é igual a 3 divididos por 28. 3 divididos por 28 vai dar 0,107 metros. Se a gente arredondar, né, com uma boa aproximação, dá 0,11 metros. 0,11 metros é letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.